Hoje, no meio da tarde, a âncora do CNN 360, Daniela Lima, trouxe o teor do depoimento de Jair Bolsonaro à Polícia Federal sobre as joias da Arábia Saudita. Nós já tratamos desse caso no começo do jornal, destacamos os principais trechos. E agora vamos conversar com Fábio Weingarten, que respondia pela Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro e estava lá no dia 5 de abril, junto com o ex-presidente, durante o depoimento à Polícia Federal. Fábio, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Chama a atenção, lendo o depoimento, Fábio, que o ex-presidente admite que acionou o ajudante de ordens dele, o Coronel Cid, para esclarecer sobre as joias apreendidas no aeroporto de Guarulhos, o estojo feminino, onde só aquele colar de brilhantes é estimado em 16 milhões de reais. O ex-presidente Bolsonaro disse que não ficou cobrando de ninguém para recuperar as joias. É o que está no depoimento. Ele queria evitar um vexame frente aos árabes. Ele usou essa expressão, aparece isso no depoimento. Mas eu pergunto para você, por que Jair Bolsonaro admite que também acionou o chefe da Receita Federal? E para algumas pessoas, Fábio, e eu digo isso com todo respeito mesmo, soa como uma carteirada. Eu te pergunto por que o presidente fez isso? Acionou o chefe da Receita Federal. Boa noite, Márcio. Boa noite, audiência da CNN. É um prazer falar com vocês e ter a oportunidade para esclarecer pela primeira vez, de forma inédita, alguém da defesa do presidente falará ao vivo sobre o tema, tendo em vista o final das oitivas de todas as pessoas envolvidas. A defesa do presidente Bolsonaro se comportou até o presente momento de forma estritamente técnica, cumpridora do que o doutor Adalto da Polícia Federal determinou, que só juntaria, disponibilizaria os depoimentos ao fim de que todos os depoentes tivessem prestado as devidas informações. Isso aconteceu ontem, com o término da oitiva dos últimos envolvidos, e ele disponibilizou hoje os depoimentos. Ficou evidente, Márcio, que o presidente Bolsonaro, respondendo à sua pergunta, só tomou conhecimento do caso 14 meses depois. 1 ano e 2 meses depois, final de novembro, início de dezembro, quando alguém do MME, o presidente não se recorda, o informou da possibilidade de ter um presente retido, apreendido na Receita Federal ou na alfândega do aeroporto de Guarulhos. Nada mais natural o presidente solicitar ao seu ajudante de ordens, que tinha por prerrogativa resolver a burocracia, as pendências do dia a dia do presidente, se de fato havia o presente apreendido e se havia alguma possibilidade de regularizar o encaminhamento do presente. O que não foi dito, Márcio, até agora, que passados 90 dias do fato, o presente ou o bem é dado a perdimento, que é uma qualificação que a Receita Federal determina em não havendo manifestação da parte interessada. Então, passados, por óbvio, os 90 dias, o bem já pertenceria à União. Isso já afasta qualquer tentativa de narrativa em que o presidente iria se apropriar de forma indevida de qualquer presente que possa ter recebido. Posto isso, Márcio, também cabe frisar que toda a comunicação do ajudante de ordens com a Receita, os gabinetes e órgãos envolvidos se deram por meio e por forma oficial. Todos foram feitos por ofício, datados, assinados, com assinaturas devidas, com todo o protocolo formal. Mas, Fábio, desculpa te interromper, é que ainda não está claro por que depois de pedir ajuda para o ajudante de ordens, desculpa a redundância, sobre como estão aquelas joias lá, por que chegaram ali, informações para o ajudante de ordens, por que o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, procurou também o chefe da Receita? Porque ele era o responsável para responder com precisão ao presidente se de fato havia alguma coisa retida para o presidente da República ou para a nação brasileira. Foi para tentar liberar as joias. 14 meses depois, sem nenhuma informação prévia, Márcio, vem alguém do Ministério de Minas e Energias e diz: presidente,
vá dar uma olhada, porque é possível que tenha alguma coisa retida na alfândega de Guarulhos. Então, esse presente, esse assunto ficou distante do presidente 14 meses. Uhum. É esquisito? É bastante esquisito. No depoimento do presidente, também merece uma observação, Márcio, ele não possui nenhum vínculo, ele não conhece, ele não tem nenhuma ascendência sobre a classificação do presente pelo órgão competente, que é o Gabinete de Documentação Histórica. É um funcionário de carreira, de nome Marcelo, que tem uma equipe abaixo dele, que faz a classificação devida, se o bem é público, de interesse privado, ou se o bem é privado, de interesse público. Então, cabe frisar que o presidente não indicou esse funcionário, o presidente nem conhecia esse funcionário, o presidente recebeu mais de 9 mil presentes ao longo do mandato, sim. recebeu mais de 4 mil camisas de time de futebol. Sim, Fábio, mas só para a gente focar, mas desculpa cortá-lo, desculpas de cortá-lo, mas só para a gente ficar nas joias de 16 milhões de reais, não nas camisas de 1,50. Só para entender, se o presidente estava tão interessado em entender o que aconteceu, por que ele não perguntou para o seu então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque: Bento, o que aconteceu? Por que aquele estojo de 16 milhões de reais estava na mochila do assessor e não foi registrado ao entrar no país? Essa é uma ótima pergunta, Márcio. Que o presidente não fez a Bento Albuquerque. O presidente não falou em nenhum momento com o Bento Albuquerque, com o ex-ministro Bento Albuquerque, ao longo desses 14 meses. E não falou depois que o caso apareceu pela imprensa. Então, isso é muito importante frisar. O presidente se manteve distante, o presidente utilizou-se da sua equipe para verificar e regularizar, se possível, para não ter dado o perdimento da mercadoria e que a mercadoria fosse encaminhada ao acervo público do mandato dele. Fábio, merece um destaque, Márcio, claro, que conforme o doutor Adalto, delegado da Polícia Federal, a Polícia Federal passa as joias por perícia para, de fato, avaliá-la. Até o presente momento, não constam nos autos valores das joias, tanto é que no ato de retenção consta como ela custando $1 milhão e a imprensa precificou-a em 16 milhões. Não é um fato relevante, concordo contigo, o valor do bem. De todo modo, até o presente momento, não foi juntado nos autos o valor oficial feito por um perito próprio. Fábio, desculpa, aqui a gente tem outras pessoas para fazer pergunta. No caso, agora, a nossa analista de política, Renata Agostini. Por favor, Renata. Fábio, boa noite. No depoimento, o presidente disse que não sabe por que essas joias foram enviadas. Joias o senhor diz agora, né? A gente não sabe exatamente o valor, mas sabemos que são extremamente valiosas. Houve, em algum momento, mesmo que tardiamente, contato do presidente ou de alguém representando o governo brasileiro para endereçar ao governo que enviou o presente, à Arábia Saudita, sobre esses presentes, agradecer, comunicar ou, inclusive, perguntar por que esses presentes estavam sendo enviados? Renata, boa noite, parabéns pela maternidade, bem-vinda de volta, você fez falta na CNN. Eu falo pelo presidente da República e eu asseguro a vocês da CNN e à vossa audiência que o presidente só tomou conhecimento 14 meses depois, quando alguém do MME disse a ele que possivelmente havia um estojo, um presente retido na alfândega de Guarulhos. Nesse ato de tempo, não houve nenhuma comunicação, o presidente, nem ninguém do seu staff, próximo ou distante, sabia da existência desse pacote. O ministro de Minas e Energia sabia. Eu me refiro ao gabinete do presidente, do staff direto do presidente. Ninguém levou ao presidente esse tema, Márcio. Mas não dá para entender por que o presidente, ao saber 1 ano e 2 meses depois, Fábio, da existência de joias tão valiosas, e não possivelmente havia ali
havia joias ali. Todos sabiam que havia joias, pelo menos no Ministério de Minas e Energia. Por que quando o presidente soube disso, Bento, o que aconteceu com essas joias? É difícil de entender por que o presidente, tão interessado em saber sobre as joias, com ajudante de ordens, com o chefe da Receita, não cobrou o seu ministro de Minas e Energia. Até porque o ministro já não estava mais no cargo, né? Mas eles têm relação muito próxima. Eles têm relação muito próxima. O ministro Bento é almirante da Marinha. Nem mesmo o ministro que o sucedeu sabia do caso. Isso é o que ele diz. É claro que a gente tem que acreditar, mas isso é o que ele diz. E é difícil de acreditar que haja joias num cofre do ministério, haja joias recebidas pelo ex-ministro, como você diz, de Minas e Energia, e isso não tenha sido ventilado ali até para que o destinatário dessas joias fosse informado. E isso só ter demorado 1 ano e 2 meses e até uma deselegância com quem deu o presente. Mas quem faz a pergunta agora, Fábio, é Caio Junqueira. Oi, Fábio, boa noite. Fábio, lendo o depoimento do presidente, lendo os depoimentos ali que foram apresentados, mas principalmente se referindo ali à defesa, à estratégia de defesa do ex-presidente e até as suas colocações até agora. A história toda, pelo que eu noto do entorno ou do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, na visão do ex-presidente, está muito claro isso no depoimento dele, a responsabilidade é atribuída ao almirante Bento Albuquerque. É isso? Oi, Caio, boa noite. Prazer falar contigo. Não me cabe tecer conclusões a quem deva ser atribuída a responsabilização. Mas eu gostei da palavra que vocês utilizaram há pouco, descortesia ou deselegância. Exatamente essa deselegância que o gabinete do presidente quis evitar que o bem não fosse dado a perdimento. Esta deselegância de um presente de uma nação amiga não poderia ser descortês. O governo do presidente não poderia ser relapso ou mais relapso, tendo em vista esses 12 meses de presente retido e ser dado o destino de perdimento com o consequente leilão do presente. Esta foi a razão do pedido do presidente ao ajudante de ordens. Verifique, veja se há algum caminho para evitar o perdimento, para evitar a deselegância, para evitar o vexame diplomático, para evitar o leilão do presente e que o bem fosse devidamente encaminhado ao acervo público da presidência. É exatamente isso que vocês acabaram de falar, a deselegância, a descortesia que motivou o presidente e os seus assessores próximos. Parece estranho, Caio, mas foi exatamente a versão, e não há contraditório entre as versões dos depoimentos do presidente e dos demais envolvidos. A defesa do presidente tem absoluta tranquilidade na sua inocência. O presidente não soube 14 meses do presente, o presidente não tem hierarquia sobre a classificação, não tem influência sobre o funcionário de carreira, Marcelo, que classifica os presentes. E após o perdimento de 90 dias, o presidente tentou evitar a descortesia. Nós temos mais uma pergunta do Yuri Pita agora. Fábio, por favor, Yuri. Obrigado, Márcio. Boa noite, Fábio Weingarten. Então, só para ficar claro, 2 pontos. Um, que inclusive um dos seus colegas advogados que estava presente, o advogado Daniel, coloca logo no final do depoimento, pede para constar no depoimento, que bastaria um ofício na hora da retenção dessas joias pela Receita Federal, explicando a situação que poderia se evitar o perdimento e que vocês não têm informação por que isto não foi feito pelo órgão de direito ali na ocasião, que seria o Ministério de Minas e Energia. Mas o que se tem de informação é que depois que chega a informação, 14 meses depois, ao gabinete do presidente, o ajudante de ordens Mauro Cid designa uma pessoa para ir até o Aeroporto Internacional de Guarulhos e tentar retirar as joias, inclusive com aquela ligação telefônica gravada em vídeo. Queria entender por que a defesa fez questão de registrar que um ofício, 14 meses antes, poderia ter resolvido o problema, não resolveu, não se sabe por que esse ofício não foi emitido e por que 14 meses depois se tentou retirar as joias por meio de um subordinado do ajudante de ordens.
Boa noite, Yuri, tudo bem? O doutor Daniel é um advogado consagrado na área de alfândega, de direito alfandegário. Doutor Daniel conhece o rito processual, quando bens são apreendidos, quando há incidência de impostos. Doutor Daniel bem pôs como observação, quando do depoimento do presidente, que de fato, à época dos fatos, bastaria uma comunicação de meia página, Yuri, para a devida orientação e regularização do presente. Como os assessores do presidente, nem os assessores do presidente e nem o presidente tomaram ciência à época dos fatos, a gente não pode responder por que o Ministério envolvido não fez esse simples ofício à Receita Federal. Provavelmente o deixa que eu deixo, e acabou sendo esquecido o fato do presente ser apreendido. Respondendo à segunda parte da sua pergunta, na ânsia de evitar a descortesia, o presidente pede ao ajudante de ordens que, se possível, se existia algum caminho possível para dar um endereçamento correto ao presente, que naquele momento já havia sido dado como perdimento, ultrapassados os 90 dias. Então, respondendo objetivamente, evitando a descortesia, evitando o vexame diplomático, evitando a alocação do presente, certamente para onde não deveria ir, o presidente pediu ao seu ajudante de ordens que verificasse essa possibilidade. Fábio Weingarten, que participa da equipe de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa investigação das joias da Arábia Saudita e também foi secretário de comunicação do governo Bolsonaro. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite, Fábio. Boa noite, bom fim de semana. A todos nós.